Olá, boa tarde. Eu sou Arismar Garcia e está no ar o São Paulo Comunica da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Todas as segundas, ao vivo, a partir das 2 da tarde, o São Paulo Comunica é transmitido pelo canal Cidadão da Rede São Paulo Saudável para todas as unidades básicas de saúde e centro de apoios ao trabalho da capital. Hoje o São Paulo Comunica tem um tema especial que é a acessibilidade e inclusão. Para tratar desse assunto, recebemos a secretária municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, Mariane Pinotti. Em pauta, Lei de Cotas para a Contratação de Pessoas com Deficiência, que completa 22 anos de existência na próxima quarta-feira. E vamos aos demais assuntos desta segunda-feira, 22 de julho de 2013. Esta semana, o CAT está com 400 vagas de emprego para pessoas com deficiência. Neste segundo semestre do ano, a Secretaria da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida abrirá 160 inscrições para cursos direcionados às pessoas com deficiência. Até o dia 26 de julho, as inscrições para o curso gratuito de remanufatura de computadores poderão ser realizadas no CAT Luz. E na coluna São Paulo Variedade, vamos conferir os passeios gratuitos da semana, com destaque da programação infantil em homenagem ao centenário de Vinícius de Moraes, no Sesc Ipiranga. E já está conosco para a entrevista especial da semana a secretária municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, doutora Mariane Pinotti. Antes de dar as boas-vindas à doutora Mariane, eu convido você, nosso amigo que está aí nos assistindo, para participar do programa. E você pode fazer isso como? Ligando a cobrar daí de onde você está. Você pode ligar para o 9090 31 29 90 92. Eu vou repetir o telefone: 9090 31 29 90 92. Muito boa tarde, secretária. É um grande prazer recebê-la no nosso programa. Boa tarde, Arismar. Boa tarde a todos os telespectadores aí nas unidades básicas de saúde, nos CATs da cidade de São Paulo. É um prazer estar aqui com vocês hoje falando de uma questão tão importante que é o trabalho da pessoa com deficiência. E eu começo com uma pergunta que é sobre a implementação da Lei 8.213 de 91, que é a Lei de Cotas, para a contratação de pessoas com deficiência nas empresas em São Paulo. Essa lei está completando 22 anos na próxima quarta-feira. Nós temos mais a comemorar ou não, secretária? Não, acho que nós temos muito a comemorar. Na verdade, a lei de cotas, ela é necessária para várias áreas no nosso país ainda, né? A gente acredita, eu acredito muito, que quando a gente tiver a inclusão verdadeira das pessoas com deficiência, das pessoas, enfim, de raças diferentes, de credos diferentes, a gente não vai precisar de lei de cotas para nada, né? Mas hoje ela é muito necessária e ajuda muito as pessoas com deficiência a conseguirem uma colocação no mercado de trabalho, né? A lei de cotas agora está completando 22 anos, mas ela vem sendo mais trabalhada desde 2008, que foi o ano onde o Brasil ratificou a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência como emenda constitucional. A partir de 2008, o movimento das pessoas com deficiência ganhou muita força no nosso país, né? E isso também aconteceu na questão do emprego. Então, hoje a gente tem um trabalho para o trabalho das pessoas com deficiência mais efetivo, a gente está unindo mais as pontas. Você mesma, enfim, acabou de colocar que os CATs disponibilizam vagas, que as empresas podem buscar lá. Vocês têm um acordo com a Secretaria de Saúde, por exemplo, onde as vagas que estão disponíveis na saúde, as pessoas com deficiência podem buscar através dos CATs, e isso está acontecendo mais, né? A gente tem mais de 1 milhão de pessoas com deficiências empregadas na cidade de São Paulo, das quais cerca de 250 mil são pessoas com deficiência grave. Então, nós estamos avançando. Lógico que há muito a ser feito ainda, né? Às vezes esses empregos não são divididos dentro das empresas com uma hierarquia, eles estão colocados, em geral, nas funções mais simples dessa empresa. Nós vamos avançar nisso. Muitas empresas ainda não cumprem cotas, muitos serviços públicos não cumprem cotas, então a gente vai avançando pouco a pouco em todas essas questões. Secretária, da minha pesquisa para o programa de hoje, eu li o seguinte, que existem muitas empresas que elas acabam contratando a pessoa com deficiência somente para cumprir a cota.
Isso acaba fazendo com que a própria pessoa que foi contratada se sinta desestimulada, porque não há um programa para que essa pessoa se desenvolva profissionalmente. Sem dúvida nenhuma, Nismar. Toda essa questão do trabalho das pessoas com deficiência precisa ser muito bem estruturada dentro da empresa, principalmente quando a empresa contrata pessoas com deficiências graves, né? Então, o ambiente de trabalho tem que ser melhorado para que aquela pessoa possa exercer as funções dela, tem que haver acessibilidade arquitetônica e de comunicação para arquitetônica, lógico, as pessoas com mobilidade reduzida, mas de comunicação para as pessoas que não enxergam, para as pessoas que não ouvem, é fundamental que aconteça isso, para as pessoas com múltiplas deficiências. Então, o trabalho dos recursos humanos de cada empresa precisa ser voltado para incluir essas pessoas com deficiência de forma ideal nessas empresas. Existem empresas que têm trabalhado muito nisso, existem exemplos muito bons nessa questão, e existem empresas que não e que fazem a contratação para cumprimento de cotas, né? Então, a gente acredita que cada vez mais todas as empresas vão começar a trabalhar os seus recursos humanos para receber bem as pessoas com deficiência. Outra coisa, eu acho que também precisa ser feita uma grande campanha entre os funcionários, porque às vezes não é nem preconceito, às vezes eu acho que é medo de não saber lidar com a pessoa que tem a deficiência. Sem dúvida nenhuma. E esse é um trabalho dos recursos humanos, né? Hoje em dia, os recursos humanos de todas as empresas têm que ter uma especificidade, uma especialização para incluir a todos, né? Então, esses exemplos estão cada vez mais comuns no nosso país e eu espero que a gente avance cada vez mais nisso, né? Secretária, já começaram a chegar as perguntas para a senhora. A primeira vem da AMA Jardim São Jorge, quem mandou foi Arthur Souza Fernandes. Ele pergunta o seguinte: a lei de cotas serve para todos os tipos de deficiência? Sim, sim. A lei de cotas serve para todos os tipos de deficiência. A gente sabe, Arthur, que muitas empresas buscam pessoas com deficiências leves para cumprir as suas cotas e para não ter que fazer um processo de inclusão muito complexo na sua empresa, né? Isso é ruim para a gente, porque, lógico, nós temos muito mais dificuldade para empregar pessoas com deficiências mais graves, né? Então, essa mudança de paradigma, essa questão de preconceito, precisa, pouco a pouco, ser trabalhada nas empresas para que isso a gente possa superar. Mas todos os tipos de deficiência podem, enfim, ser aproveitadas no trabalho, as pessoas podem ser aproveitadas, porque a gente precisa parar de olhar para a deficiência do funcionário, para a deficiência daquele candidato e passar a olhar para a potencialidade que essa pessoa tem, né? Mudando esse paradigma é que a gente vai conseguir incluir de verdade as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Existem experiências no mundo mostrando que as empresas passam a produzir mais quando contratam pessoas com deficiência. A gente fica pensando por quê, né? Porque aquelas pessoas produzem mais? Muitas vezes não. Muitas vezes existe até uma dificuldade de produção no início. Mas a conclusão disso, por que essas empresas produzem mais, é porque com a mudança de paradigma, com a diminuição do preconceito, o ambiente de trabalho fica melhor e a empresa rende mais, né? Tem empresas americanas que provaram aumentar em 30% a renda da empresa, incluindo para pessoas com deficiência no trabalho. Então, é uma coisa que vai ser boa para a pessoa com deficiência, lógico, mas que vai ser boa para o convívio de todo mundo na empresa, então incluir é sempre bom. A outra pergunta vem da UBS Parque Arthur Alvim. A Maria Antônia Pereira pergunta: o que é avaliado em uma pessoa com deficiência numa entrevista de emprego? Boa pergunta, boa pergunta mesmo. Boa pergunta mesmo. Eu acho que, além de todas as questões que são avaliadas para todas as pessoas com e sem deficiência para conseguir um emprego, toda a avaliação da funcionalidade e das necessidades daquela pessoa com deficiência para se adaptar ao ambiente de trabalho. Isso é fundamental, né? Se a pessoa com deficiência usa cadeira de rodas, por exemplo, a empresa precisa saber que no lugar onde ela vai trabalhar precisa ter acessibilidade, precisa ter ou elevador ou rampa, para que ela possa circular e chegar ao seu trabalho. Se a pessoa com deficiência tem deficiência visual, por exemplo, ela precisa de alguns tipos de tecnologia que a gente chama de assistivas para poder usar um computador, né? Que são softwares, por exemplo, de voz, que fazem a leitura do que está escrito no computador para essa pessoa poder trabalhar, ou
coisas em braille para que ela possa entender o que está acontecendo na empresa e se comunicar da forma escrita. Enfim, cada pessoa com deficiência vai ter que ter a adaptação necessária para que ela possa produzir, né, para que as barreiras que existem por conta da deficiência dela sejam rompidas e ela possa produzir normalmente no seu emprego. Independente hoje das dificuldades que a gente tem, que a gente vê, que foram colocadas aqui, é um grande avanço. Não tem como dizer o contrário. E eu também li que existe um projeto de lei no Senado querendo unificar o percentual de cotas nas empresas. Gostaria de saber qual a sua opinião a respeito disso. Então, na verdade, esse projeto de lei já caiu. Já caiu. Não está mais em discussão. Precisa sempre... a gente precisamos sempre estar atentos para que isso não volte, né? Mas seria um retrocesso se tivesse sido aprovado esse projeto de lei. E nós temos que investir e trabalhar em cima da lei de cotas como ela está posta, né? Essa é a nossa opinião e é isso que os movimentos das pessoas com deficiência desejam. Ela foi muito bem estruturada, a lei de cotas, e ela precisa agora ser cumprida cada vez mais, né? Então, hoje, já existe um movimento grande do Ministério Público aplicando multas para as empresas que não cumprem a lei de cotas, e essas empresas têm que se adaptar à questão do emprego da pessoa com deficiência e contratar cada vez mais e cumprir cada vez mais as cotas, e isso vai ser um bem para todo mundo, inclusive para as próprias empresas. Achei ótimo que o Ministério Público pegou para ele isso, porque o Ministério Público hoje pode fazer um grande bem para as pessoas com deficiência. Nessa questão, o Ministério Público é muito parceiro, né? Nosso, inclusive da Secretaria, né? Ajudando a gente a cobrar os direitos das pessoas com deficiência em todas as áreas, né? Não é só na questão do emprego, mas na questão da saúde, da educação, do transporte, da mobilidade, né? Dos direitos de ir e vir e de viver bem na cidade e no campo, enfim, onde as pessoas com deficiência estão. Secretária, muito importante falar sobre isso. Eu acho que a lei de cotas ela merecia um programa especial sobre o assunto, sobre o tema. Eu fico muito emocionada de ver quantas pessoas estão mobilizadas do Brasil e do mundo a respeito desse assunto. Isso prova que nós evoluímos também. E eu vou, dentro da lei de cotas, dentro desse assunto, eu vou mudar um pouquinho só, porque nesse ano o CAT participou da REATEC, que é a Feira Internacional de Tecnologia em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade. Isso está dentro da lei. E foi um sucesso. A gente vai ver um vídeo a respeito desse evento e depois nós voltamos para voltar a conversar, ok? Ok. Bom, voltamos aqui para os estúdios. Foi uma experiência sensacional a REATEC, não, secretária? Foi muito bom, né? Essa nossa parceria dos CATs com a Secretaria da Pessoa com Deficiência e com a IBM, que trouxe essa tecnologia desse quadro que vocês puderam ver aí no vídeo, e que tinha uma coluna de oferta de vagas, uma coluna de pessoas que buscavam vagas de emprego, uma coluna de informações, né? Para que isso tudo fosse unido de forma inteligente, informatizada, para facilitar o contato de quem oferece a vaga de emprego com quem procura, né? Então, acho que tecnologia pode nos ajudar muito, né? Na questão das pessoas com deficiência, ajuda demais, inclusive, né? Toda a tecnologia usada para que as barreiras possam ser superadas pelas pessoas com deficiência, a gente vê muito no nosso dia a dia
essa questão da superação através da tecnologia é muito importante. O prefeito também assinou um termo nesse dia. Isso, foi um marco importante para a gente. O prefeito assinou o termo de adesão ao Plano Viver Sem Limite, que é o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, lançado pela presidenta Dilma Rousseff em 2011, e que conta com o trabalho de 15 ministérios e com recursos para esses projetos. Então, a partir da assinatura do termo de adesão, São Paulo passou a participar desse plano e tem uma parte do plano voltada para o trabalho muito interessante, Mari. Eu acho que todo mundo tem que saber, né, que é o BPC Trabalho, né? Todas as pessoas com deficiência que recebem o benefício de prestação continuada, que são pessoas de baixa renda, podem, através da Secretaria de Assistência Social e de um programa que inclui trabalho de outras secretarias, buscar emprego. E se essas pessoas passam a trabalhar, esse benefício é suspenso temporariamente. Se ela perde o emprego, ela automaticamente volta a receber o seu benefício. Isso é importante que as pessoas saibam, porque muitas pessoas com deficiência e as famílias dessas pessoas têm medo da pessoa com deficiência trabalhar enfim, no emprego formal e essa pessoa perder para sempre o benefício, né? E aí perde o emprego, não tem mais o salário mínimo que ganhava e a situação da família e dessa pessoa fica ruim. Hoje, através desse programa, as pessoas que passam a trabalhar e por acaso perdem seu emprego, voltam a receber automaticamente o benefício de prestação continuada. Então esse medo não deve acontecer mais e as pessoas com deficiência cada vez mais devem buscar trabalhar, produzir, ser protagonistas da própria vida, colaborar com a própria família, com o país e com si mesmo, né? As pessoas que trabalham seguramente se sentem melhor, têm a sua autoestima preservada e isso é bom para todos, para a pessoa com deficiência que trabalha e para todo mundo que está em volta. Ok, secretária, maravilhoso ouvir tudo isso. Eu acho que a pessoa que está nos ouvindo nesse momento, vendo, está tendo a chance de ter esclarecimentos magníficos, porque muita gente não sabe do assunto, nós deveríamos divulgar mais isso. Eu vou chamar o intervalo daqui a pouquinho e nós vamos voltar no segundo bloco para falar mais sobre isso e também para fazer para trazer para a senhora mais perguntas dos nossos amigos que estão aí nas AMAs e nos CATs assistindo ao São Paulo Comunica. Nós vamos então para um breve intervalo e voltamos já com a secretária Mariane Pinotti. Pensar no cidadão paulistano é olhar para o futuro. Saber que para realizar os nossos sonhos e metas é preciso de uma cidade de ideais. Uma cidade que sana as necessidades do cidadão e transforma suas aspirações em realidade. Pensando assim, nos estimados 11 milhões de paulistanos, a Prefeitura de São Paulo criou a Secretaria Municipal com a missão de implantar programas com inclusão social. A missão é priorizar o investimento em qualificação profissional, geração de emprego e renda na nossa cidade. Estamos organizados assim: Coordenadoria do Trabalho, Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico. A Coordenadoria do Trabalho possui mecanismos para a gestão do processo profissional. Um deles é através do CAT, Centro de Apoio ao Trabalho. Hoje existem vários CATs espalhados por toda São Paulo. Nos programas de qualificação, a Coordenadoria do Trabalho tem por finalidade ações de promoção da qualificação social e profissional, destinadas aos cidadãos de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. A supervisão trabalha com programas que promovem e incentivam o empreendedorismo na cidade de São Paulo. A Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico viabiliza modelos para financiamento, consolidação e gerenciamento de planos da cidade,
além de estabelecer e programar políticas para as atividades econômicas que priorizem a vocação local, bem como a adoção de medidas que representem estímulos e incentivos à iniciativa privada. Um dos grandes trabalhos realizados é o Parque Tecnológico de Desenvolvimento da Zona Leste. Seu objetivo é que São Paulo cresça tecnologicamente com a interação entre universidades, institutos de pesquisa, setores privados e órgãos públicos. Assegurar o desenvolvimento das indústrias intensivas em conhecimento, fomentando o surgimento de novas empresas de base tecnológica. Mais que um objetivo, é a vontade de uma cidade unindo cada cidadão paulistano. Nós vamos continuar, então, essa entrevista especial da semana sobre a pessoa com deficiência e mobilidade reduzida. Para saber mais sobre informações a respeito desse assunto, você pode acessar prefeitura.sp.gov.br/pessoa com deficiência, tudo junto, escreve tudo junto e você vai poder, então, acessar o site da Prefeitura e tem lá todas as informações que você precisa. Eu disse que nós responderíamos mais perguntas que veio dos nossos ouvintes, e vem uma da unidade AMA da Sé, da Soraya Mendes. Ela diz o seguinte: eu trabalho com uma pessoa que tem deficiência visual e eu vi que ela tem vários equipamentos diferenciados. Isso com certeza faz com que muitas empresas não queiram investir nesses equipamentos. Minha dúvida é, existe algum tipo de incentivo para que as empresas adquiram esses equipamentos? Olha, Soraya, na verdade, incentivo para a empresa diretamente não existe, né? Mas duas questões eu vou colocar para você. Primeiro, que a empresa tem que cumprir cota. Ela cumprindo cota, ela não paga multa, então ela vai estar economizando do ponto de vista financeiro. Segundo, que esses equipamentos estão cada vez mais tranquilos de serem adquiridos, né? Tem softwares para pessoas com deficiência visual que bancos oferecem gratuitamente, que são baixados gratuitamente na internet. Então, nem sempre há necessidade de um investimento muito importante para isso, né? Mas se houver, eu acho que a empresa deve investir de qualquer forma. No caso das pessoas com deficiência visual, existem formas de tecnologia assistiva, que é assim que a gente chama a tecnologia usada para romper as barreiras da deficiência, que fazem com que essas pessoas trabalhem praticamente normalmente, né? A gente tem vários exemplos de pessoas com deficiência visual que trabalham normalmente como se enxergassem através dessa tecnologia. Então, você tem toda a razão, a gente precisa de tecnologia para avançar, principalmente quando a deficiência é sensorial, né? É uma deficiência visual ou auditiva, para que isso possa ser superado. A nossa última pergunta, ela casa com a nossa também, que veio de uma pessoa que está no AMA na Vila Pereira Barreto, ela casa exatamente com a nossa última pergunta aqui da nossa produção. Ele diz o seguinte: tenho 19 anos, sou deficiente auditivo, como faço para participar do projeto de inclusão, que é exatamente... Como ele chama? Ele chama Edvander Santos. Fala exatamente a nossa pergunta, que é um projeto em parceria com a Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, que desenvolve ações para facilitar a inclusão profissional de pessoas com deficiência. Eu gostaria que a senhora, além de responder a pergunta dele, falasse sobre esse programa rapidamente para a gente, por favor. Tá ótimo. Então, esse programa é fundamental. É um programa que a gente chama de Sem Barreiras, né? E que faz com que as vagas disponíveis de emprego, né, que estão, enfim, na prefeitura ou em empresas, sejam vistas pelos CATs e os currículos que são entregues de pessoas com deficiências nos CATs sejam vistos por essas empresas. Então, unir quem precisa do emprego com quem oferece o emprego é fundamental para que a gente possa avançar na questão do emprego das pessoas com deficiência. Então, Edivaldo, meu conselho para você, procure um CAT, né?
se informe, leve o seu currículo e também se informe sobre as vagas disponíveis na Secretaria de Saúde, em outras secretarias ou em empresas que também estão em contato com os CATs para que você possa avançar nessa questão e boa sorte. Bom, secretária, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu queria dizer que foi para a gente um prazer recebê-la. Prazer foi meu, viu? A senhora sempre com a sua simpatia, com o seu carinho, atendendo a gente com essa prontidão de vir aqui no programa. Enfim, gostaria que a senhora fizesse suas considerações finais e já deixar um convite feito para a senhora vir mais vezes aqui. Mas é lógico, virei todas as vezes que vocês me convidarem, é um prazer para mim estar aqui. E as minhas considerações finais são que a gente trabalha em várias áreas para as pessoas com deficiência na cidade de São Paulo, né? A Secretaria da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida tem a missão de fazer um trabalho intersecretarial, intergovernamental, buscando os direitos das pessoas com deficiência que vivem na nossa cidade. Mas eu considero duas áreas muito importantes, as mais importantes, que é a área da educação, né, porque é com a educação que a gente vai conseguir fazer a verdadeira inclusão no futuro, onde as nossas crianças hoje com deficiência, estudando junto com as crianças sem deficiência, vão poder disputar no futuro as vagas de emprego com as mesmas armas e com a mesma formação, e da área de emprego, né, que hoje é muito necessária, né? As pessoas com deficiência precisam ter a oportunidade de trabalhar, a lei de cotas fortalece isso, mas o trabalho da sociedade é muito importante nesse sentido, né? Da gente começar a falar nisso na rua, né? A olhar o trabalho da pessoa com deficiência como uma coisa normal, né? E a ver a inclusão dessas pessoas como uma coisa positiva, não só para elas, pessoas com deficiência, mas para todo mundo que trabalha com elas e para as empresas que as empregam. Então, o meu recado é esse, inclusão faz bem para todo mundo, não só para as pessoas com deficiência. Uma boa tarde a todos, um beijo no coração de todo mundo. Ok, nós recebemos então a secretária municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, Mariane Pinotti. E eu só gostaria aqui de uma informação para as pessoas que desejam mais informações sobre o Inclusão Eficiente. Os interessados devem ter mais de 16 anos, comparecer ao CAT mais próximo de sua casa, portando laudo médico e CID, que é o Cadastro Internacional de Doenças, RG, CPF, carteira de trabalho, certificado de escolaridade e currículo. Para quem tem acesso à internet, também pode enviar o currículo para o e-mail eficientes@prefeitura.sp.gov.br ou acessar o site da Prefeitura, que é prefeitura.sp.gov.br/eficiente. E agora nós vamos ver as informações sobre os cursos do CAT com o Davi Nascimento. Boa tarde a todos. Eu tenho uma informação que tem tudo a ver com o assunto de hoje. Esta semana o CAT está com 400 vagas de emprego para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Os salários chegam a R$ 2.000 para a função de farmacêutico e R$ 800 para vendedor interno. Para cadastrar o seu perfil, você deve comparecer pessoalmente a um CAT, de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Tem que levar lá o RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS. Agora, falando de cursos, até o fim do ano, a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida abrirá inscrições para cursos direcionados à formação profissional na área de acessibilidade e inclusão. São 160 vagas para 2 cursos diferentes. O de atendimento à pessoa com deficiência, para profissionais que atuam com atendimento, com 80 vagas. E o curso Inclusão Profissional de Pessoas com Deficiência, destinado a profissionais de RH dos setores público e privado, também com 80 vagas. No CAT Luz, até 26 de julho, as inscrições para o curso de Remanufatura de Computadores da Fundetec são 100 vagas direcionadas aos jovens de 16 a 20 anos de idade. Os documentos necessários para a inscrição são original e cópia do RG, CPF, comprovante de residência, declaração ou histórico escolar, cópia do RG de todos que residam com o candidato. O CAT Luz fica na Avenida Prestes Maia, número 913, das 8 às 5 da tarde. É com você, Arismar. E nós vamos finalizar o programa de hoje com as dicas culturais da coluna São Paulo Variedades com Davi Nascimento. É isso mesmo, Arismar.
Até 11 de agosto acontece a comemoração ao centenário de Vinícius de Moraes, no Sesc Ipiranga, Rua Bom Pastor, 822. A programação tem oficinas de arte, shows e filmes para o público infantil. Até 23 de setembro, a mostra Mestres do Renascimento estará em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil, Rua Álvares Penteado, número 112, no centro de São Paulo. A exposição apresenta 57 obras de mestres como Leonardo da Vinci, Michelangelo e outros renomados da história da arte. E hoje, às 7 horas da noite, o guitarrista e compositor João Paulo Gonçalves apresenta seu trabalho mais recente, Sincronicidades, no Sesc Consolação, Rua Doutor Vila Nova, 245. Todas as dicas são gratuitas. É com você, Arismar. Ok, Davi. Dica gratuita para começar a semana com um evento super legal para você já colocar a sua vida cultural em ordem. É maravilhoso. Aproveite. Bom, e nós já estamos chegando ao final do nosso programa. Você acompanhou a segunda edição do São Paulo Comunica, uma produção da Assessoria de Comunicação da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, transmitido ao vivo para todas as unidades básicas de saúde e centros de apoio ao trabalho da capital. Na semana que vem, anote aí, o tema será PEC, Proposta de Emenda Constitucional das Domésticas. Quais são os direitos previstos na PEC? Cálculos e horas e muito mais. Não perca, porque esse assunto é super importante para você. Então, até o próximo programa. Obrigada pela sua companhia, pelo seu carinho. E nós deixamos aqui uma mensagem para que você passe uma semana excelente. Confie em você. Mesmo que tudo diga não, que a lógica de tudo diga não, a sua lógica deve ser sempre sim para você. Confie na sua capacidade e tenha boa sorte. Uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha paz.